Tá Vamos bom. lá. Aqui. Vamos lá. Letting members of the community enforce social distance is the better way. Ou seja, deixar Você os tá em qual? membros da Já comunidade. tá. Ó, Tá bom. Já, até eu já vi. tá aqui, ó. Deixar os membros da comunidade reforçar a distância, remarcar, né, a questão da distância social é o melhor caminho. Ou seja, você dá ênfase, você reforçar, mostrar às pessoas que a distância social que existe é o melhor caminho. É isso que ele está falando. Aí ele fala, uma de cada 125 pessoas presas, todas pela justiça, né? Descritas como relatadas pela pandemia, 113 eram negras ou hispânicas, né? Espanhóis. Ou, quando fala hispânica, que fala espanhol, né? Das 374, de 16 de março a 5 de maio, a vasta maioria, 300, foram dadas como negras e falantes de espanhol nova-iorquinas. O vídeo de alguma dessas presas é difícil de assistir. Aí vem uma postagem no Facebook semana passada, um grupo de 6 policiais foram vistos, né, atacando uma mulher negra na estação de metrô, e ela com seu filho pequeno, olhando essa cena. Ela tinha um bebê com ela e ela sendo chutada, né? Os policiais disseram ao noticiário que a mulher se recusou de ter livremente, né, quando eles direcionaram a ela para colocar a máscara que ela estava vestindo, não estava vestindo no nariz e na boca. Contraste com os fotógrafos das redes sociais mostrando a situação, né, mostra que as áreas brancas da cidade, né, se sentiam incomodadas com os policiais e com as pessoas sem máscara. Então é óbvio que a cidade precisa de uma abordagem diferente na questão de medidas de saúde pública durante a pandemia. O Major Bill de Blasio parece entender isso e prometeu mandar embora 2.300 pessoas que servem como embaixadores da distância social, para não pegar Covid, né, que tá querendo dizer. Uma ideia promissora promovida pelo consulado, né, de Brelander e outros, construiu um tipo de corpos públicos saudáveis para reforçar a medida de distanciamento social. Nessa abordagem, especialmente civis treinados, né, poderiam andar pelas vizinhanças e os parques ajudando pedestres no controle de tráfego pedestre, né, e de maneira educada encorajar os nova-iorquinos a se proteger, usando máscaras e mantendo a distância. O Departamento da Escola de Polícia, de agentes de segurança, que não são armados, poderiam ajudar. Tal programa também poderia prover maior necessidade de emprego, né, para jovens. Ou seja, ia surgir novos empregos para pessoas jovens, especialmente nova-iorquinos, nos programas de verão, empregos de verão, que servem para pessoas de 14 a 24 anos. Outro método para ajudar no reforço da distância social, talvez, seriam grupos de comunidade baseadas na redução violenta com arma em alguma das cidades ao longo da vizinhança. Ô, Vanessa, não está aparecendo o restante do texto. Aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Eu tô aqui, peraí. Você está nesse do lado? Tô nesse aqui, ó. Na terceira coluna aqui, ó. Another method. Tô aqui, ó. Peraí. Viu?
Vai. Então, outro método para ajudar no esforço na distância social é baseado em grupos que têm a redução efetiva, né, que não usam armas, né, em algumas cidades ao redor, na vizinhança. O Departamento de Polícia poderia trabalhar um papel de abordagem, né, tentando ajudar no controle, por exemplo, de uma maneira mais agradável, sem uma coerção, né? E sim com uma maneira de conversar e educado. O departamento possui um papel na pandemia mais e mais de orientação e tem que ter tato para conversar. É isso que ele está falando. E não ter uma abordagem grosseira e violenta, né? Com milhares de pessoas inocentes, a maioria deles negra ou que fala espanhol. Enquanto raramente com pessoas brancas nova-iorquinas eles não fazem isso, né? O reforço policial agressivo na medida de distanciamento social é certamente próximo de uma... não tem dignidade, né? Com as pessoas negras e residentes hispanohablantes. Isso poderia também diminuir a falta de respeito que o Departamento de Polícia tem com essas pessoas. Isso porque isso é o bom senso, né? E a união da polícia na cidade com seus membros querem aos poucos melhorar essa política de distanciamento social. Aí que fala, o Departamento de Polícia de Nova York precisa de novos escopos nessa abordagem de distanciamento. O presidente da polícia, da Associação Benevolente de Policiais, disse dia 4 de maio, Nova York está lidando, né, com uma crise de saúde pública, não com um crime. Negros e hispanohablantes nova-iorquinos estão sofrendo desproporcionalmente em relação ao coronavírus. Eles não precisam de mais polícias, eles precisam de mais ajuda. Então, uma crítica de como que eles abordam as pessoas na rua, né? Que não sejam brancas. Aí vamos para as perguntas. De acordo com o texto, é verdade falar o quê? Que o Major de Blasio não entende que o nova-iorquino precisa, a polícia deveria ter um trabalho maior durante a crise da pandemia, Nova York está lidando, né, está diante de um problema de crise de saúde e não de uma situação de crime. Os policiais querem prender muito mais pessoas do que o possível. A letra C? Letra C? Nova York, sim. Perfeito, letra C. Muito bem. Isso aí. Tá gravando? Tá. Agora eu vou pegar as outras questões. A questão que também tem a ver com esse texto. Ó. Aí vem. No parágrafo, o 113 no texto, no parágrafo 1. Vamos voltar aqui. Ó, aqui ele fala de 113. Tá vendo? De 125 pessoas presas por ofensas, 113 eram negras ou hispanohablantes. Então ele está perguntando, esse número 113 se refere a quê? Aos cidadãos nova-iorquinos presos por ofensas relacionadas à pandemia do coronavírus, a pessoas negras e hispanohablantes presas por ofensas relacionadas à pandemia do coronavírus, a cidadãos que cometeram crimes relacionados à pandemia do coronavírus nos Estados Unidos, a negros e hispanohablantes que foram represados pelos oficiais no Departamento de Polícia nova-iorquino.
É a letra B? B, perfeito. O advérbio que melhor convém no lugar do advérbio que está sublinhado na frase hopefully, felizmente, né? O major, né, o tenente, vai pensar maior, ou seja, vai ter uma visão mais ampla da situação. Hopefully é como se fosse esperançosamente, né? A gente espera que isso aconteça. Pessimistamente, otimistamente, cheer é celebrar, celebrosamente, não sei se isso existe, mas assim, de maneira celebrando ou cuidadosamente. A letra B? A letra B. Cheer é comemorar. Comemorosamente, acho que isso nem existe em português, mas seria a tradução, seria isso. Uhum. Agora vamos para a última pergunta desse texto. Em relação ao ERJ é mais curto, né? O texto é longo, mas as perguntas são mais objetivas. Um dos principais objetivos do texto é discutir o quê? Como é que é um negócio que eu jogo assim? Esqueci agora. Eu lanço assim, o espalho. É a disseminação espalhada da desinformação sobre a Covid-19 e o isolamento social na internet. B. A maneira que os policiais abordam os cidadãos e diz respeito ao distanciamento social em Nova York, no metrô de Nova York. O papel do Major Bill de Blasio na polícia de Nova York, no departamento de administração antes, durante e depois do período de lockdown. Ou maneiras alternativas de reforçar as medidas de distanciamento social em Nova York sem ter um envolvimento agressivo da força policial. A letra D? Isso, muito bem. Letra D. Very good. Very good. Vamos para outra aqui. Antigamente, quem fazia as provas do CEDERJ aqui é a Fundação CCERJ, agora é tal de Selecom. Você vai vendo a diferença no estilo de prova, né? Uhum. Porque, enfim, cada um tem um estilo. Aqui, peguei. Esse aqui é a CCR de 2020. Essa que eu tô pegando aqui agora. Vê se você vai entendendo alguma coisa do que tá escrito. Bora. Tá. Dá pra pegar o texto. Tem mais um pedacinho, uma pergunta. Vamos lá. Então, how music? Music é música, né? Uhum. Então, como que os serviços de streaming de música, né, estão se transformando, estão se comportando na vibração, ou seja, na moda da inteligência artificial. Aí ele fala, inteligência artificial é um modelo, uma implementação e uso de programas, máquinas e sistemas que exibem a inteligência humana. Além disso, né, com as suas atividades mais importantes, né, sendo representação do conhecimento, a razão e a aprendizagem. A inteligência artificial perpassa uma quantidade importante de sub-áreas, as quais incluem voz,
reconhecimento de voz, identificação de imagem, processamento de língua natural, sistemas de inteligência, redes neurais, planilhas, planejamento, robótica e agentes inteligentes. De acordo com a empresa McKinsey, um estudo dessa empresa, né, em 2016, empresas investiram de 26 a 39 bilhões de dólares na inteligência artificial. Além disso, desde 2013, os investimentos cresceram 3 vezes, triplicaram o investimento nessa área, isso que ele está falando. Overview é uma visão geral. Então, uma visão geral da indústria de música, de streaming de música. Em 99, o mercado de indústria de musical, o tamanho dele era menor do que metade do de hoje. Ou seja, o mercado musical era menos do que a metade do tamanho de hoje. Era menor que 50% do que é hoje. O que provocou esse aumento? Você pergunta. A resposta é simples, a internet. Os avanços tecnológicos da internet cresceram numa taxa de 200% aproximadamente a nível global entre 2000 e 2018, levando a música para novos pesos. De acordo com o jornal Financial Times, a internet teve um papel catalisador, né, na indústria de streaming de música, o crescimento dessa área. A maior parte do serviço de música, né, os provedores de música, tais como Spotify, Apple, Pandora e Amazon, tomaram conta do serviço de músicas, né, e levaram isso para outro nível, integrando a inteligência artificial com suas plataformas de streaming de música. Hoje, os serviços de streaming de música são ajudados pelos usuários, utilizando tecnologia para entender os gostos dos clientes, utilizando inteligência artificial e recomendando mais músicas comparáveis com a base daquela pessoa. Ou seja, ele pega o gosto musical de alguém, vê qual é o estilo e começa a indicar músicas no mesmo estilo. Tradicionalmente, o dono de um negócio utiliza ferramentas de dados analíticos para fazer o diagnóstico, o crescimento, predizer e entender os requerimentos de um cliente para fazer um trabalho apropriado, com mudanças de serviço e recomendações. Na indústria de música, devido ao crescimento rápido, né, de número de clientes e a grande variedade de escolhas disponíveis, as ferramentas tradicionais não dão mais conta. Então, a inteligência artificial foi incorporada na tecnologia de aprendizagem de máquina para que os algoritmos de streaming de música sejam mais rapidamente transformados em um novo formato. Para responder isso, né? Se o provedor de serviço de música não pode descobrir o que um usuário quer ouvir, o usuário vai escolher uma que ele possa, que ele queira, né? Então, se ele me der uma opção dentro daquelas que eu gosto, fica mais fácil de eu continuar no Spotify e ouvir na música. Uhum. Aí, só uma curiosidade da internet. Não sei se você pegou essa época. Tinha internet de banda larga. Antigamente era internet de escada. Você tinha um telefone fixo e você só conseguia usar a internet. Era muito caro, né? Então a gente usava sábado, depois de 2 da tarde, até segunda-feira, 6 da manhã. Não sei se você pegou isso. Que era um pulso só. Então você não conseguia ligar para ninguém porque o telefone ficava ocupado. E era muito lento para você baixar as músicas. Você conseguia baixar as coisas, fazer downloads, mas era muito lento. Por exemplo, para você, o filme do Homem-Aranha, um filme que surgiu do Homem-Aranha em 2000, meu primo levou 35 horas para baixar um filme de 2 horas de duração, para você ver como que era lenta a internet. Hoje, um filme desse de 2 horas, você baixa em 5 minutos, 2 minutos. Porque a velocidade aumentou e a internet não vem mais pelo cabo do fio do telefone fixo, ele vem por cabo, né? Outro tipo de cabo, cabeamento. E a fibra ótica, não é? Também. E tem satélite, mas assim, em relação à música,
Aí nos anos 2005, 2010, aí, você queria, por exemplo, você gosta de Roberto Carlos, você ia em alguns programas e baixava, botava lá, discografia do Roberto Carlos. Você baixava a música dele todinha pro teu computador. Eu ficava fazendo isso pra minha mãe, baixava tudo que era música pra ela ouvir. Só que aí o HD quebra, aí você perde as informações. E hoje em dia você não vê mais isso assim para baixar. Ou você tem que entrar no YouTube, aí você vai gastar a internet. Se você vai gastar a internet para ouvir a música no YouTube, ou você tem que instalar o Spotify. E para não ficar ouvindo comercial, você tem que pagar a mensalidade do Spotify. Então, quer dizer, eles botam uma plataforma que você é obrigado a sempre estar pagando para ouvir aquela música. Entendeu? Então, eles têm a internet tem uma coisa disso também. Engole a informação e depois passa a cobrar. Alguns sites que têm livros em PDF, né? Ele abre o site, alguns sites já vi isso. Aí você baixava os PDFs, não pagava. Aí depois você tinha que começar a alimentar ele, ou seja, você tinha que botar um PDF no site para baixar o outro PDF. E aí hoje você já tem que pagar para poder ter acesso à leitura daquele PDF. Então, é isso. Primeiro eles coletam o máximo de informação de dados, que a internet hoje tem tudo praticamente, e aí depois começa a cobrar. Ele faz de graça para coletar, depois que ele pegou a informação ele te cobra. Basicamente é isso que as empresas fazem. Então, vamos lá. Reconhecimento de voz, identificação da imagem e processamento da linguagem natural são mencionados no texto como exemplos de quê? Tipos de design, implementação e uso de programas, sub-áreas envolvidas na grande área de inteligência artificial, atividades que constituem representação de conhecimento, razão e aprendizagem, sistemas inteligentes e redes neurais que fazem parte da inteligência artificial. Duvido que eu sei. É a B? A B, sub-área desenvolvida na grande área. Sim, sub-área, tá certo. Como é que duvida se acertou? Olha lá. Vamos lá. Vou pegar as outras questões aqui. Peraí. Vai procurando aí. Tá bom. Tá, vamos lá. Próximas questões em relação a esse texto. A soma de 26 a 39 bilhões representa o quê? O quanto as empresas de inteligência artificial ganharam em 2013, o quanto que as empresas de inteligência artificial lucraram em 2016, o investimento das empresas em inteligência artificial em 2016, ou foi investido em inteligência artificial desde 2013? Vamos voltar no texto? Porque, não é lucro. Eu lembro que é investimento. Agora vamos ver se é um investimento em 2016 ou desde 2013, se eu já não lembro. Aqui, de acordo com os estudos, né, em 2016 as empresas investiram 26 bi. Então, é o investimento em 2016 e não desde 2013. O sucesso dos provedores de serviços musicais tais como Spotify, Apple, Pandora e Amazon é devido ao quê? Ao potencial mercado de indústria musical em 99, aos investimentos feitos pelo jornal Financial Times na indústria musical, ao rápido crescimento do número de algoritmos de streaming musicais ou à integração de inteligência artificial com as plataformas de streaming musicais. A letra B? Mas o investimento foi feito pelo jornal Financial Times. Teve investimento
Financial Times é o jornal que traz a informação, por isso que não é AB. Eles investiram em quê? Em algoritmos de streaming de música, para poder espalhar mais de acordo com o gosto do freguês. Tá. Com o intuito de atrair o usuário, o serviço de streaming de música deveria o quê? Identificar as preferências musicais dos usuários, trocar tecnologias mais tradicionais, recomendar canções e músicos, ou investigar o mercado de música antes de 2013. Identificar as preferências musicais dos usuários, né? Sim. Porque colocar mais tecnologia tradicional não faz sentido. Na investigação da música em 2013. Oi? E a D? A D, ela tá falando para investigar o mercado de música antes de 2013, mas a gente não tá antes de 2013, as pessoas estão aparecendo agora, por isso que não é. Tá. Agora outra prova, essa aqui é de 2019. Aí você vai lendo aqui enquanto eu pego outro pedacinho. Não, vai vendo as palavras que você vê que você já conhece. Tá. Vai lendo sim, porque você já tem um conhecimento maior de algumas palavras. Big é grande, notícia, não sei o que, social, não é isso? Isso, então. As grandes techs, ou seja, as grandes empresas de tecnologia, fizeram uma bagunça na rede social e tem que consertar isso. A rede social foi dada às pessoas uma plataforma para espalhar ódio e discurso de ódio e crenças radicais sobre outras pessoas, ampliando o que antes eram opiniões separadas, né, distantes. Algumas pessoas tornaram isso como ódio e violência. No Vale do Silício foi construído a maior empresa e mais poderosa do mundo. Agora, líderes da tecnologia têm responsabilidade de reinar na criação do que cresceu, né, de uma maneira desenfreada do controle deles. Esses homens dos negócios e os seus líderes vão ter que encontrar uma maneira de como destruir, como fazer isso sem destruir a sua empresa. Além disso, fazer o balanceamento, o equilíbrio, né, da responsabilidade das big techs, das grandes empresas de tecnologia com a sociedade. E os investidores acham que isso é difícil. Aí ele fala, uma balança é difícil, um equilíbrio difícil. O Facebook anunciou em julho, deveria investir bilhões de dólares por ano para desenvolver segurança, né, na plataforma. A empresa disse que o esforço veio de um gasto, né, devido ao melhorar a experiência do usuário e o crescimento, né? A empresa teve uma perda, né, de 1/3 do seu valor, porque os investidores ficaram cientes da questão que aconteceu no Facebook. O Twitter, né, teve recrutas, né, na rede social. O Facebook e o YouTube foram rotulados com stories falsos, né? Notícias falsas, né, por exemplo. Ainda o trabalho não está perto de acabar. O Google também fez mudanças significativas nas políticas de anúncios do YouTube, depois que 300 companhias e organizações correram
grupos de ódio. O YouTube tem políticas restritas, né, severas, que proíbem conteúdo que incite a outros à violência ou a promover ódio. Um dos representantes do YouTube disse: nós removemos rapidamente vídeos que violam a nossa política quando eles são sinalizados pelos nossos usuários. O que parece atravessar uma mente uma década atrás foi potencialmente construído uma plataforma com bilhões de usuários. Então, várias postagens não podem possivelmente ser monitoradas em tempo real. A internet deu dragas para que a sociedade tenha uma habilidade de alcançar mais pessoas e envenenar a mente de outras. Sem uma visão ampla, o Vale do Silício permitiu as suas criações se quebrarem. Eles agora não têm como reparar, mas consertar, corrigir o que foi gasto, o que aconteceu dificultosamente. Ou então as grandes techs, né, têm a tarefa de determinar fatos da plataforma. Aí aqui ele dá a tradução de algumas palavras que tem no texto. Spill é lançar, fringe, periféricas, terrain, controlar, unwild, desordenado, duties, deveres, profitability, lucro, stock, ação, stella, interrupção, flagged, sinalizado, dregs of society, pessoas inescrupulosas, like-minded, pessoas que compartilham ideias semelhantes, poison, envenenar, foresight, visão, né, macro, beyond repair, sem conserto, up the task, é a altura da tarefa. Aí vamos ver agora as perguntas. Esse aqui é o 2019-2, então a gente já fez todas as provas de 2025 até 2019-2. Uhum. Aqui. O principal foco do texto está em quê? Na perda, né, do Facebook de 1/3 do seu valor nos investidores, na presença de discurso de ódio, de crenças radicais na rede social, na dificuldade do Vale do Silício de lidar com esse problema, a inabilidade de algumas partes da sociedade alcançar outras e envenená-las, a responsabilidade dos líderes da tecnologia de controlar a criação, né, que cresceu de uma maneira desordenada, colocar controle e promover o crescimento da empresa saudável. Poxa. É a letra Qual? B. É a B, presença de ódio, discurso de ódio. A consequência da iniciativa do Facebook investir bilhões de dólares ao ano para desenvolver segurança na plataforma foi a perda da bolsa de valores do Facebook por 1/3 do seu valor, o fato dos investidores terem parado de investir, né, porque estavam conscientes do que estava acontecendo com a falta de credibilidade do Facebook, as ações do Facebook que teve um crescimento significativo no valor ou teve um decrescimento significativo no número de usuários da empresa. Por que o Facebook decidiu mudar a conduta dele? Essa que eu estava perguntando. Ele está falando que... É a letra D? A letra D? A D está falando que ele teve um aumento no número de usuários. Na verdade, é porque ele perdeu o valor de mercado. 1/3 dos investidores saíram. Entendeu? Agora aqui. Tá. Entendi.
Essa aqui, a ação do YouTube restringir o conteúdo que promove violência foi para restringir as políticas que proíbem conteúdo que incita outros à violência, incita os seus usuários a identificar conteúdo que violam as suas políticas, remove vídeos que violam as políticas quando identificados pelos usuários, impõe um limite claro de número de violência e de vídeos de ódio. Essa última não faz sentido, né? Ele fala quando o usuário sinaliza para eles. Então, remove vídeos quando o usuário identifica. O autor, David Goldman, sugere que a principal razão por trás da dificuldade de resolver o problema discutido no artigo é a resistência do Vale do Silício em permitir a criação de controladores, a inabilidade dos usuários de alcançar pessoas com pensamentos de envenenamento da mente dos outros, o fato das Big Techs terem a tarefa de determinar os fatos das suas plataformas ou a existência de plataformas com bilhões de usuários que postam praticamente e não dá para monitorar em tempo real. A letra D? Isso, letra D. Muito bem. Muito bem. Agora eu vou pegar aqui a de 2019-1. Você vê que cada prova tem um estilo, né? Eles adoram essas coisas de pandemia, de notícia falsa, de tecnologia. Já viu, né? Que eles adoram esses temas. Pelo menos são os temas que estão caindo aqui nos últimos anos. Ó. Fake news. Notícias falsas. Aí aqui ele também traz uma tradução de algumas palavras. Comenta aí. Você vai vendo enquanto eu tô pegando outra parte aqui do texto. Então, as notícias falsas poderiam ruir, ou seja, acabar com a rede social, mas ainda existe esperança. Camille François, diretora da pesquisa e análise da Gráfica, disse ao público, né, na sua última conversa na conferência TNK. As campanhas de desinformação ou as notícias falsas é um conceito que nós conhecemos por anos, mas poucas pessoas se deram conta de quão variável o conceito pode ser e de quantas maneiras isso pode acontecer. Quando a primeira instância de notícias falsas começou a surgir, elas eram conectadas com bots, ou seja, com robôs. Essas conversas com stories alternativos, né, para criar barulho, confusão, silêncio, que atualmente é dito. De acordo com a François, a desinformação hoje, as campanhas vão muito mais variáveis do que só robôs. É muito mais difícil de detectar. Por exemplo, existem campanhas que são carregadas até mesmo contra jornalistas, direitos humanos, ativistas ou quem é crítico ao governo ou a grandes organizações. Nós vemos esse tipo de campanha acontecendo em larga escala em países como Filipinas, Turquia, Equador e Venezuela. O ponto dessas campanhas é afundar a narrativa dessas pessoas que tentam criar com muito mais barulho a mensagem original que é silenciada. Sua reputação se torna denegrida, né? E a sua credibilidade indeterminada. Nós chamamos isso de trollagem patriótica. Existem também exemplos de campanhas de desinformação mobilizando pessoas. Isso ficou evidente durante as eleições dos Estados Unidos e da União United West. Em 2016, quando vários eventos de notícias falsas, né, de repente começaram a surgir no Facebook. Aí ele fala, uma página no Facebook russo organizou um evento anti-Islã,
enquanto outra organizou uma demonstração pró-Islã. As duas notícias falsas, né, engajaram ativistas da mesma rua do Texas. E ela explica como ela ficou surpresa, né? Que ao invés da rede social ser um meio principal de diferentes campanhas de desinformação, as pessoas ainda usam ela para protestar. Se nós olharmos pelos países como Turquia, ainda existe um grande acúmulo de censura, né? E de campanhas direcionadas a defesa dos direitos humanos de jornalistas, cidadãos ao redor do mundo. E lugares como esse ainda usam a rede social para denunciar a corrupção, organizar movimentos de direitos humanos, que prova que ainda não estamos totalmente perdidos na batalha de quem ganha da rede social. Isso é uma batalha enorme e nós devemos reconhecer que os autores que estão tentando remover essa opção para pessoas que usam a rede social para o bem. Mas hoje em dia você ainda tem pessoas em todo lugar do mundo usando a rede social para dar apoio a atividades democráticas. Isso me mostra esperança e um desejo de protestar pela habilidade da pessoa de usar a rede social para o bem, para denunciar corrupção e proteger os direitos humanos. Então ela está dando o outro lado da moeda, que existem pessoas que ainda usam a rede social para o bem, né? Aí vamos aqui para as questões. Vou botar do lado. Leia o texto e responda. De acordo com a François Camille, na conferência, as notícias falsas é um novo fenômeno. As campanhas de criação de desinformação afundam narrativas genuínas. As notícias falsas se tornaram algo corriqueiro. As notícias falsas batalham pela verdade. A letra B. A letra B. Quando comparado aos bots, os bots são os robozinhos, né? Hoje as notícias falsas são mais difíceis de detectar, são mais fáceis de detectar, são detectadas da mesma maneira que os robôs ou não podem ser detectadas de maneira alguma. Letra A, né? Mais difícil de detectar. No texto, a Turquia é usada como exemplo de um país onde as batalhas para quem tem a rede social é constantemente perdida. A rede social é usada para combater corrupção, defender direitos humanos. Campanhas são organizadas em movimentos de redes sociais. Os cidadãos não podem usar a rede social para expor seus pontos de vista. Qual que você acha que é a certa? A letra C. Ó, vamos ver aqui. É a letra C. Que apesar da... Como é que fala? Da censura, tem gente que usa para falar dos direitos humanos. Muito bem. E aqui, apesar da polarização que é trazida à tona, apesar da polarização, o que vem à tona? Atividades democráticas que servem somente para propósitos governamentais, campanhas de desinformação que protegem direitos humanos, as notícias falsas que são somente meios de denunciar a corrupção. A rede social é um meio de expressão democrática.
A rede social é um meio de expressão democrática, né? Que apesar da polarização, apesar de tudo, assim como tem gente que fala mal, tem gente que fala bem. Certo? Certo. Muito bem.